Glória a Deus. Pode se assentar. Tenho certeza que Deus vai estar falando no coração de cada um aqui nessa noite. Queria chamar o pastor Rafael para estar vindo aqui à frente. Há uma necessidade sempre em nós, na nossa alma, no nosso espírito, por ouvir algo da parte de Deus. Pastor Rafael é o líder regional aqui da Baixada, junto com a sua esposa, a diaconisa Sara. E antes de ele ministrar a palavra, eu só queria falar para vocês um testemunho, né? Vai estar sendo colocada essa cadeira aqui na frente, e talvez algumas pessoas não entendam, falam, nossa, mas que estranho, ou que displicência, não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas eu queria testemunhar para vocês que o pastor Rafael, a vida dele é um milagre. Ele tem uma doença que chama esclerose múltipla, é uma doença degenerativa, né, que vai parando todos os órgãos do corpo. Mas ele está num dos últimos medicamentos, né, pastor Rafael? Um dos últimos medicamentos, ou o último, dessa doença da esclerose. E as pessoas que chegam nesse estágio de tomar o último medicamento, elas já estão praticamente vegetando numa cadeira de roda. E o pastor Rafael está aqui. Pode aplaudir ao Senhor, sim. Deus tem sustentado esse homem, Deus tem sustentado essa família. E sempre quando eu estou do lado dele, eu falo, pastor Rafael, quando eu estou do teu lado, eu me sinto do lado de um milagre, bem próximo. Então nesse momento estou abraçando um milagre de Deus. Isso é lindo demais. Então se porventura algum momento ele sentar nessa cadeira, é por esse motivo, tá bom, queridos? Porque toda preocupação é válida e todo cuidado é pouco, né? Nós sabemos que Deus cuida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Pastor Rafael, tá contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu filho que estará ministrando a tua palavra. Enche os nossos corações e que seja feita a tua vontade na noite desse dia. Que as pessoas que vieram aqui, cada adolescente, cada líder, cada membro, cada pastor, cada missionário, Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui cheios da tua palavra, entendendo, acima de tudo, o que tu queres tratar conosco nesse dia. Essa é a nossa oração. Amém, Deus. Paz do Senhor, galera. Ixi, eu acho que essa fala aqui deixou vocês desanimados. Paz do Senhor, galera. Melhorou. Mas vamos ver se durante a pregação melhora um pouco mais. Aleluia. Deus abençoe. Eu gostaria de meditar com vocês em um versículo que se encontra em João, capítulo 14. Aleluia. Versículo 6. Glória a Deus. João, capítulo 14, versículo 6. Quando o pastor Rodrigo me ligou ontem, né, pastor Rodrigo, às 5:20 da tarde, ele disse para mim assim, ó, você traz a mensagem no sábado, tá? Eu falei, rapaz, glória a Deus. Ele ainda falou assim para mim, eu sei que você não gosta de preparar muita coisa durante muito tempo, né? Então, fica no óleo aí. E eu busquei a Deus e perguntei a Deus o que vocês, o que eu, o que nós precisávamos ouvir. E normalmente Deus, quando Ele vai falar comigo, Ele me dá títulos, né? Temas. E Deus disse para mim o caminho. E eu falei, Deus, como assim o caminho? Ele falou, eu quero conversar com a minha igreja sobre o caminho. E de ontem para cá eu vim orando, Deus, o que é esse caminho, né? Deus me levou aqui em João 14,
6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. E quando eu meditava sobre esse versículo, pensando no caminho, o Senhor fazia me meditar que todos nós traçamos um caminho. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a trilhar um caminho. Os nossos pais tentam escolher um caminho para a gente, não é? Alguns pais dizem: não, meu filho vai ser advogado, o meu filho vai ser médico, a minha filha vai ser psicóloga ou médica também. Os pais começam a traçar um caminho para os filhos antes mesmo dele nascer. Nós vivemos buscando caminhos. Quando nós começamos a trabalhar, nós entramos em um caminho do trabalho. E em cada empresa, a gente tem um caminho que é a nossa carreira a seguir. Eu me lembro que quando eu começava a trabalhar, em algumas empresas existem um plano de carreira, em que você começa com um cargo e pode subir deste cargo, não é? E ir melhorando o cargo. A nossa vida, nós nascemos uma criança, um bebezinho. E com o passar dos dias e dos anos, nós vamos crescendo. De bebê passamos a criança, de criança a adolescente, adolescente, jovem, e de jovem, adulto. De adulto, um ancião. Todo caminho, ele tem um início e tem um fim. Agora, quando eu começava a meditar nesse caminho aqui, para mim, ele teve um início, mas ele não tem fim. E para Deus é um caminho que não tem início e nem fim, porque ele é eterno. Aleluia. Quando eu começo a meditar nesse caminho aqui, eu vejo que todos os caminhos que eu escolhi para a minha vida não me levam a lugar nenhum. Mas todos os caminhos que eu escolho diante do Senhor, eles me levam para a eternidade. Sabe por quê? Quando eu escolho um caminho diante de Deus, eu estou fazendo a vontade dEle. Eu me lembro, na minha pós-adolescência, né? Minha pré-juventude, eu estava com os meus 17 anos, eu comecei a frequentar a igreja, né? E eu confesso que eu fui para a igreja atrás de uma moça bonita, sabe, de olhos verdes, loira, e eu acabei casando com ela. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui, estou salvo. Só que eu fui para a igreja com esse intuito. Eu lembro um dia que ela chegou para mim, até no culto passado, quando eu vi aquele teatro aqui, né? Daqueles meninos que queriam namorar com as meninas, elas diziam: não, primeiro você tem que se converter, depois você tem que se batizar, depois tem que ser cheio do Espírito, e depois eles desistiram de casar, né? Eu lembrei de mim, porque quando eu comecei a namorar com ela disse assim para mim: olha, você tem que batizar. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá e batizei. Só que eu dei um mergulho na água, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Esse é o perigo. Eu não tinha nem aceitado Jesus. Eu me batizei porque eu precisava ficar bem com ela. E esses dias Deus tem usado muito para mim falar sobre isso. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu encontrei em Romanos capítulo 10, versículo 9, um texto que diz assim: a saber, que se com a minha boca eu confessar e no meu coração eu crer, eu vou ser salvo. Quando eu li esse negócio, eu já tinha me batizado nas águas, já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Meu pastor olhou para mim assim, instalou um olho desse tamanho e falou assim: você é louco? Só voltou a me falar assim: você está retardado, rapaz? Tu já é batizado com o Espírito Santo, tu já se batizou nas águas, como assim você quer aceitar Jesus?
E eu falei: pastor, eu nunca confessei a Cristo. Eu nunca fiz isso. Tem um hino bem antigo, um corinho, que fala assim: quando eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida, o meu coração, e Ele entrou, Ele mudou o meu ser. E eu cantava isso, mas não tinha vivido. E naquele dia eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu preciso confessar a Cristo. E ele, contrariado, né, falou assim: tá bom, né, se é isso que você quer, fazer o quê? Eu oro por você. E eu confessei que Jesus Cristo morreu por mim, e que o sangue dele me lavou e me fez me achegar até diante do Pai. E a partir daquele momento as minhas orações passaram a ser ouvidas de forma diferente por Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma diferente. Eu mudei o meu caminho. Eu mudei a minha trajetória. Eu estava indo para a igreja com o intuito de namorar, de beijar na boca, não é? Acho que todo adolescente tem essa vontade, não? Ou será que era só eu que era diferente? Porque eu quero confessar para vocês. Eu vou até sentar um pouquinho, que a minha perna já está pedindo água. Vocês não se incomodam eu sentar aqui em cima, que assim fica mais fácil de vocês me verem e de eu ver vocês, tá? Quando eu fiz 15 anos de idade, o meu maior foco, o meu maior desejo, o meu objetivo de vida, sabe qual era? Transar. Era o meu maior foco. Sabe por quê? Porque eu ouvia o que os meus amigos falavam. Todos já tinham perdido a virgindade. E estava eu lá, o maior borocochô, né? Songomongo, que não tinha perdido a virgindade, não tinha transado ainda. Era peça diferente na escola. Eu passei por um período, esses dias eu comentava isso em casa com os amigos, que eu comecei a pensar que eu era homossexual. Vocês dão risada porque vocês não conhecem a minha história. Sabe o que é ficar com uma menina nua do seu lado e não acontecer nada? Eu passei por isso. Quando eu fiquei noivo da minha esposa, os meus amigos do trabalho, amigos, né, naquela época, sei lá se isso era amigo, me pegaram e me levaram para dentro de uma zona de prostituição. Juntaram entre eles, pagaram a prostituta mais cara e me colocaram dentro de um quarto. Sabe o que aconteceu? Nada. Literalmente nada. Depois desse dia eu falei: rapaz, ainda bem que eu estou noivo, porque senão eu já tinha acreditado, não, realmente sou homossexual, porque não rolou nada. Mas sabe o que era isso? Era a oração daquela mulher ali, ó. Na juventude dela, as amigas falavam para ela que não existia homem virgem. Não, todos os homens eram sem vergonhas. E ela fez um propósito com Deus e disse assim: Senhor, se é para mim se guardar para o meu marido, porque a tua palavra assim manda, o Senhor vai ter que guardar também o meu esposo, e eu só vou casar com uma pessoa que seja virgem. Aí sabe o que Deus fez? Na sua onisciência, sabendo que ela ia fazer esse pedido, Ele me guardou lá no mundo. Porque ela conta que ela achava que ela ia casar com um crente lá do sítio, lá do interior, né? Que só morou em fazenda, porque do jeito que os homens estavam tudo sem vergonha, só desse jeito para ser virgem. E Deus me pegou lá no meio da cidade. Eu só tinha amigo tranqueira, amigo sem vergonha. E Deus me guardou por causa da oração dela. Deus mudou o meu caminho por causa de uma oração. Qual é o caminho que você tem buscado trilhar? Nós temos tantos caminhos para seguir. Quando eu resolvi aceitar Jesus,
o meu caminho, eu disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aí, para fazer a vontade dele, eu comecei a orar, ler a Bíblia, estudar. Eu fiz um curso de teologia. E sabe qual era o meu maior objetivo? Senhor, eu quero ter todas as respostas para responder para todos aqueles que me perguntarem. Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha tanta pergunta. Só que quando eu perguntava para alguém, eu não tinha resposta. Porque os meus pais são espíritas. E eram aquelas respostas vagas, sem conteúdo. Eu disse: Senhor, eu preciso ter resposta. E eu louvo a Deus, que Deus tem capacitado a mim e a minha família, e nos dado a resposta daqueles que vêm perguntar até diante de nós. Se você tem alguma pergunta, procure o seu pastor, procure o seu líder, pergunte para ele. Porque eu tenho certeza que se ele não tiver resposta, ele vai orar e vai te dar. Não tenha dúvida. Eu passei a minha vida cheio de dúvida, buscando o desejo do meu corpo, da minha vontade, aquilo que me fazia bem segundo o meu entendimento. E depois eu comecei a buscar aquilo que fazia bem para mim segundo a vontade de Deus. O pastor Rodrigo começou a contar uma fração do testemunho da minha vida. Eu quero dizer para vocês que se não fosse a presença de Deus junto comigo, fazendo a vontade dele, se não fosse isso, hoje eu não estaria mais aqui. Quando eu vou passar por consultas médicas, os médicos olham para os meus exames e dizem assim: olha, isso não é normal, porque é para você estar numa cadeira de roda. Isso não é normal, porque era para você ter alguma sequela. Fazem 12 anos que eu tenho esse problema de saúde. E nesses 12 anos, tomando todo e quanto é tipo de medicação, é a primeira vez que eu preciso pregar sentado. Mas eu falo isso com alegria, não é com tristeza não. Sabe por quê? Porque eu vou vir pregar de pé aqui, e eu vou dizer que eu tive que pregar sentado, mas eu vou voltar a pregar de pé. Qual é o caminho que você escolheu para a sua vida? Qual é? É um caminho de fé? Porque a minha vida eu preciso viver por fé. A Bíblia diz assim que se eu não viver por fé, a alma de Deus, a presença de Deus, não tem prazer em mim. Qual é a sua dificuldade? Apresente para Deus. Eu me lembro em um culto aqui nessa igreja, Deus me deu uma visão tão linda, uma visão de cura. E quando Deus me deu aquela visão de cura, eu falei: Deus, e eu? E Deus me restaurou naquele culto. Eu tive meu equilíbrio recuperado. Sabe por quê? Porque eu só consigo me equilibrar de olhos abertos. Se eu fechar o olho eu caio, que eu não tenho equilíbrio. E Deus me recuperou por completo naquele culto, e disse para mim assim: é momentâneo, porque eu tenho mais para ti. Você está pronto para receber mais de Deus? Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, Deus ele pode curar as pessoas, mas algumas Ele escolhe deixar ele enfermo, para que ele possa pregar para as pessoas que têm o mesmo problema. Porque uma coisa é eu orar para você que tem uma sinusite muito forte e dizer assim: olha, Deus vai te curar. E eu nunca tive essa sinusite, eu não sei o que você está passando. Outra coisa é eu ter sinusite toda semana, olhar para quem tem e dizer assim: olha, eu sei o que você está passando,
Eu sinto o que você sente. E como Deus age comigo, Deus vai agir com você. É diferente. E nesses últimos anos Deus tem colocado pessoas com o mesmo problema de saúde que o meu. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Aleluia. Vidas têm sido transformadas. Então tem gente que diz assim: olha, você não quer que Deus te cure? Eu digo: quero. Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que Deus mostrou para mim a forma e o modo que Ele vai me curar. Eu vi como um vídeo o dia que eu vou ser curado. Aleluia. A forma que vai ser feita a ministração. Mas Deus não me mostrou qual vai ser o dia. Tem situações que nós passamos problemas, adolescentes. Eu não posso dizer que o meu problema é maior que o seu, porque eu não estou vivendo o seu problema. E nem quero que você pense que o seu problema é menor que o meu. Eu não vivo a sua dificuldade, da mesma forma que você não vive a minha. A sua dor é tão grande quanto a que eu sinto. Mas o meu Deus é o teu Deus. O meu milagre é o teu milagre. A minha cura é a sua cura, aleluia. E vai chegar no momento certo, vai chegar na hora certa. Apenas creia. Não olhe para quem está do seu lado e pense: ah, o problema dele é maior que o meu, ou é menor que o meu. Eu vejo pessoas chegando para mim e falando: eu não fui no culto porque o dedinho do meu pé estava doendo. E eu olho para ele e falo assim: é mesmo? Mas estava muito forte a dor? Estava. Vamos orar então? Eu não desprezo a dor alheia, porque eu não estou sentindo ela. Eu não sei o que você sente. Eu não quero te desprezar, mas eu quero que você junto comigo fique de pé para Deus, para enfrentar qualquer que seja a dificuldade e seguir avante. Eu estou fazendo uns exames para tomar o último remédio que é conhecido para essa doença. Eu adoro, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque quando cessar os remédios, eu estou 100% na mão de Deus. Aleluia. Eu já saí das mãos dos médicos. E é isso que me satisfaz. É isso que me dá força para continuar. Aleluia. Eu não creio que Deus vai me levar e vai deixar a minha esposa viúva. Eu não creio nisso. Já passou pela minha cabeça muitas vezes. Até mesmo porque eu sei o tanto que ela sofre. Porque não é fácil ficar com um esposo, como eu já fiquei 30 dias de cama sem conseguir andar. Ela sabe que é isso. Aleluia. Mas hoje eu posso ficar em pé, ainda que por 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Eu preciso ficar sentado numa cadeira. Eu consigo ficar em pé. A cadeira não me prende. Ela não me prende. Eu que uso ela, não é ela que me usa. É diferente. Está entendendo? É diferente. Não deixe o teu problema te usar. Use ele. Pode me chamar de louco. Use o seu problema. Quando eu tenho que subir para São Paulo, quando eu estava fazendo quimioterapia, tomando uma medicação que eu tinha que ficar 4 horas com soro na veia, eu pegava aquela dificuldade e usava ela a meu favor. Sabe por quê? Enquanto tinha pessoas ali sentadas, chorando, alguns com câncer, outros com lúpus, eu chegava sorrindo do lado delas e dizia assim: olha, Deus é maior na sua vida. Deus pode fazer com você o que Ele fez comigo. Te dá a alegria que eu tenho. Porque o problema não pode ser maior para mim, mas eu tenho que ser maior que o meu problema. Aleluia.
Use a sua dificuldade em seu favor. Não deixe a sua dificuldade te vencer. Esse é o caminho que eu escolhi. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Sabe por que ele disse eu sou o caminho? Porque eu não consigo me achegar até Deus se o Espírito Santo não me revelar. E o Espírito Santo foi trazido na terra por Jesus Cristo, porque ele disse: eu vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas. Ele enviou para mim isso, para me mostrar o caminho. A Bíblia diz assim, que o único que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Deixa ele te guiar então. Aleluia. Deixa ele te mostrar o caminho. O Gabriel falou aqui sobre luz, né? Eu acho tão lindo isso. Sabe por quê? Ele comentou que nós não temos luz. A nossa luz é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem ilumina a nossa trajetória. Se o Espírito Santo de Deus apagar na minha vida, eu fico no escuro e eu não consigo andar. Aleluia. Eu não consigo nem ir para frente, nem ir para trás. Eu preciso parar, porque eu não sei se tem um buraco na minha frente. Agora, com o Espírito Santo, eu caminho e vou para onde for. Porque se tiver um mar, Ele pode me falar para mim andar sobre ele, eu vou andar. Aleluia. Muito mais do que Pedro, porque Pedro não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Agora você, por menor que você se considere, você é a habitação você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Você é a habitação do Altíssimo. Porque a Bíblia diz assim: viremos nós a eles e faremos nele morada. Deus mora dentro de você. Vamos mostrar para o mundo o nosso caminho. Sabe quando a gente faz diferença? Quando o meu andar é diferente dos que estão lá fora. Quando o meu pensamento é diferente dos que estão lá fora. Uma hora dessa, cheia de adolescentes em baladinhas, usando droga, bebendo. Você não. Você está aqui usando a palavra de Deus, bebendo da palavra do Espírito Santo. Aleluia. Se confraternizando com o Espírito. É isso que Deus quer para você. Ele não quer mais nada. Deus não escolheu mais nada a não ser a salvação para a sua vida. Muda o teu caminho. Começa a conhecer a palavra. A Bíblia diz que a palavra nos liberta. Você quer ser liberto nessa noite? Eu quero. Seja liberto nessa noite e conheça a palavra de Deus. Caminhe segundo a vontade do Espírito Santo. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite hoje. Se você ainda não se batizou, procure o seu líder, se batize. Aleluia. Deseje isso do seu coração. Sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? Uma reunião com, devia ter o quê? Uns 10 adolescentes mais ou menos, reunidos, o pastor contando o seu testemunho, e eu senti um desejo tão grande de ser batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus tocou no pastor e falou assim: vamos orar. E naquela oração eu fui batizado. Aleluia. Sem aceitar Jesus. Olha só. Estranho isso, não é? Mas Deus conhece o teu coração. Mude o seu caminho então hoje. Faz umas 3 semanas eu conversava com um adolescente referente à mudança de caminho. Muitas vezes nós queremos falar com Deus e queremos que Deus responda para nós. Mas sabe quando Deus vai começar a responder para a gente? Quando eu começar a honrar Deus. Sabe como é que você honra Deus? A maior autoridade aqui na terra que representa a Deus para a sua vida, escute bem isso, adolescente, são os seus pais. Se você não consegue honrar o seu pai e a sua mãe em obediência, ouvindo eles e aceitando a palavra deles, se você não consegue fazer isso com o seu pai e com a sua mãe que você está vendo, como é que você vai fazer isso com Deus?
que você não está vendo. O seu pai e a sua mãe é a representação de Deus aqui na terra. Você compreende isso? Sabe quando Deus vai te responder, vai falar com você? A partir do momento que você começar a falar com o seu pai e com a sua mãe. Se os seus pais ainda não são evangélicos, comece a orar por eles. Que essa é a maior forma de você honrar os seus pais, colocando eles diante de Deus. Se você não se agrada de algo que os seus pais estão fazendo para você, dobra o seu joelho e apresenta para Deus. E Deus vai mudar o coração deles. Os meus filhos chegaram para mim, para minha esposa, assim: pai, eu quero um Xbox. E a gente olhou para eles e falou assim: filho, não dá, é muito caro. Papai não pode, mamãe também não pode. Sabe o que os meus filhos fizeram? Apresentaram diante de Deus. Aleluia. E começaram a orar. O meu mais velho até jejuou. Mas sabe qual foi o resultado? Eles ganharam o videogame, está lá em casa. Vocês compreendem isso? Esses dias, a escola do meu filho mais velho pediu uma caixa de bombom para levar para as crianças carentes, né? E chegou o bilhetinho lá, e a gente falou: filho, a gente compra, só que não vai ter para vocês. Ele falou: não tem problema, pai, é para dar para as crianças. Ele levou para a escola e não fizeram mais, não falaram mais nada, não pediram para Deus uma caixinha de bombom nem nada. Acho que 5 dias ou uma semana depois, bateu uma pessoa na porta de casa e falou assim: ó, Deus mandou trazer isso daqui. Aleluia. E tinha uma caixa de bombom lá dentro para eles. Uma caixa de bombom embrulhada num papel de presente. E a pessoa que levou falou assim: ó, Deus me mandou trazer aqui e entregar. Deus conhece o teu coração. E quando você faz, aleluia, de verdade, não é forçado, é de verdade, Deus recebe lá no céu e responde para você. São tantas outras coisas que a gente já recebeu que não dá tempo de contar. Aleluia. Mas olha, entrega diante de Deus o teu problema, a tua causa. Adolescente, muda o teu caminho. Muda o teu caminho. Eu mudei o meu. Aleluia. Eu mudei o meu. Não vou dizer que eu não tenho problema não. Tenho ainda mais um monte. Aleluia. Só que ainda com um pouco de dificuldade, se eu tentar aqui, deixa eu fazer uma força. Eu consigo pular. E você não sabe a dificuldade que é para mim fazer isso. Aleluia. Mas eu consegui pular. E às vezes eu consigo correr. Não é fácil não, mas às vezes eu consigo. Glória a Deus. Que você pode conseguir mais do que você pensa. Porque Deus tem mais para você do que você imagina. Muda o teu caminho hoje. Muda o teu caminho hoje. Aleluia. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que depois de tudo isso que você ouviu, se o pastor Rodrigo me permite, depois de tudo isso que você ouviu, se você quer mudar o seu caminho, se você quer aceitar Jesus, te convido para vir aqui até a frente que eu vou orar por você. Aleluia. Se você ainda não confessou a Cristo, se você sente falta disso hoje, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, mas eu nasci na igreja, meus pais são evangélicos. Sim, claro, mas a salvação é individual. O seu pai e sua mãe não podem te salvar. É a tua confissão que te salva. Quero te convidar para vir aqui hoje, que eu quero orar por você, para Deus fazer uma mudança na sua vida. Aleluia. Você passar a orar e ter uma resposta diferente de Deus. Uma resposta com uma voz que você ainda não ouviu. Aleluia. Tem? Se não tem, eu quero te perguntar se... Amém.
Se tiver alguém aqui hoje também que quer mudar o seu caminho, eu quero te pedir para você vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Menino, eu gosto muito de você, viu? Você não tem noção. Glória a Deus. Não tem mais ninguém para aceitar Jesus? Tem. Então vem para cá. Aleluia. Sabe o que é isso, gente? Esse tipo de coisa traz Deus aqui na terra. Eu não estou falando isso para comover vocês. Tem situações que eu não gosto de contar meu testemunho, sabe por quê? Porque eu não quero comover ninguém. Eu quero que vocês aceitem de coração. Quando você faz isso, Deus desce. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está buscando pessoas que têm um coração voltado para Ele, que tem um desejo de buscar a presença dEle, de mudar o caminho para fazer a diferença. O mundo lá fora está em pecado, indo para o inferno, sabe por quê? Porque eles não querem mudar o caminho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Eu quero que vocês repitam comigo. Digo assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Mora em mim. Tira do meu coração o que não te agrada. Limpa a minha alma, o meu corpo, os meus pensamentos, os meus desejos. Me cobre com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a andar diante de ti. Me mostra o teu caminho. Eu te peço em teu nome. Amém. Olha, eu quero desafiar vocês. Se depois de agora, desse momento, não vou dizer a partir de amanhã ou dessa semana não, se a partir de agora Deus vai mudar a forma que fala com vocês, me procurem, porque eu sei o que Ele mudou depois disso na minha vida. Aleluia. E por isso eu estou em pé aqui hoje. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Pai, eu te apresento, Senhor, todos eles que vieram aqui na frente, ó Pai. Oh Deus, para confessar a Teu Filho, Senhor, para alcançar a salvação da alma deles, ó Pai, que agora são Tuas almas, Senhor. Oh Deus, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar com eles de uma forma particular, Senhor, que eles nunca ouviram antes, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa tratar com eles, ó Pai, de uma forma íntima, ó Senhor, para que a oração deles não sejam mais a mesma, ó Pai, para que os passos deles não sejam mais os mesmos, Senhor, para que aonde quer que eles estejam, a Tua presença esteja com eles, para aqueles que estiverem ao lado possam dizer: eu sinto algo diferente de estar contigo. Oh Pai querido, transforma agora, ó Senhor, sela tudo isso que aqui foi dito, ó Pai. Confirma no coração deles, ó Senhor, dando a eles mais desejo de Te buscar. Oh Senhor, muda o caminho deles. Muda o caminho deles, ó Pai, para que eles possam fazer a diferença neste mundo, ó Pai, que está caminhando para o inferno. Para que eles possam fazer a diferença, para levar muitos outros para diante de Ti. Pai eterno, é o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um abraço agora em quem está do seu lado e diga assim: eu sou salvo. Fala alto: eu sou salvo. Aleluia.
coloca em pé.